Olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você já nos conhece, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Vamos falar de literatura, a mais bela das artes? No nosso cardápio literário de hoje, nós temos Márcia Ueina Cambeba. Ela é a autora do livro Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade. Livro de poemas lançado no ano de 2013, escrito em linguagem coloquial, mas que apresenta também expressões na língua tupi. Temos 32 poemas nesta obra e mais um glossário. O que é isso? É um pequeno dicionário que acompanha essa publicação para que a gente possa compreender com mais facilidade os textos. O convite é esse. Vamos conhecer Ai Caquiritama por dentro do texto? Muito bem! Vamos adentrar o texto de Márcia Ueina Cambeba, Ai Caquiritama. Inicialmente, você está vendo na sua tela um glossário de palavras Omágua Cambeba. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Acho que deu para perceber, pelo nome da autora, que se trata de uma autora de origem indígena. Exatamente. Omágua Cambeba é o nome da etnia de onde vem a autora, tá certo? A Márcia nasceu numa aldeia ticuna, que ficava no município de Belém dos Solimões, que hoje se chama Tabatinga, certo? Isso fica no estado do Amazonas. Tudo bem? E ela vai viver nessa tribo, nessa aldeia, até os 8 anos de idade. Isso não significa que ela deixa de ser uma pessoa de origem indígena. E isso vai ser bastante trabalhado no livro, como a gente vai ver. Tudo bem? Com relação a essas palavras, eu não vou, pessoal, ficar o tempo todo traduzindo para vocês o significado delas, tá? Depois você pode dar um print na tela, tira uma fotinho, e vai acompanhando ao longo da leitura dos textos e vai olhando depois o significado, tudo bem? Mas algumas palavras como araci, aua, do lado direito, uca, uma palavra que aparece muito, que significa casa, e assi, que significa lua. Eu estou pronunciando essas palavras do jeito que eu acho que devem ser pronunciadas. Eu não tenho certeza se a pronúncia é assim. Tudo bem? Bom, vamos começar então a análise dos poemas. Só que veja, mesmo tendo o glossário, esse glossário, tá? Ele está no final do livro, tá? Ele está no final do livro. Eu vou te mostrar agora os poemas. Só que antes de começar, deixa eu voltar um pouco aqui e fazer um comentário importante que muitos alunos meus vieram falar. Essa capa que você está vendo aí é a edição que eu estou usando para explicar para vocês a obra da Márcia, tudo bem? É que existem outras edições especiais, em que aparecem poemas, por exemplo, que não são da autora, são autores convidados que fizeram uma espécie de adendo à obra original, mas a obra que está sendo exigida como leitura pelos vestibulares é essa que você está vendo aí. Tudo bem? Beleza? Então, se de repente na parte final do vídeo você encontrar poemas que não estão presentes na sua edição, provavelmente você deve ter essa edição especial que eu estou comentando aí, tá? Essa é a edição, entre aspas, oficial para os vestibulares. Voltando, mesmo a gente tendo o glossário, é comum você ter as traduções, quando você tem expressões maiores, como é o caso aqui, tá bom? Eu vou direto para a tradução, que diz assim: eu moro na cidade. Esta cidade também é nossa aldeia. Não apagamos nossa cultura ancestral. Vem, homem branco, vamos dançar nosso ritual. Pausa. Essa flechinha que você está vendo na sua tela significa
que o poema continua, tá? O poema não é só isso. O poema continua. Quando acaba o texto, quando acaba o poema, não tem flechinha, ok? Gente, essa é a primeira estrofe do poema que abre o livro da Márcia, e é assim. Repare, tem duas coisas que são importantes já logo de cara. Primeiro, não apagamos nossa cultura ancestral. A ancestralidade é um dos temas centrais do livro, como a gente vai ver. E embaixo, vamos dançar nosso ritual. É um convite da autora. Assim como quem diz, ó, vem cara, vamos conhecer, vem aí, homem branco, né? Venha conhecer a minha cultura, vem ver como é, como é que deixa de ser, vamos valorizar, né, os povos indígenas do nosso país, é mais ou menos por aí. Eu diria, né, antes de continuar a leitura, que o livro é uma grande celebração da cultura indígena, da cultura ancestral, mas não apenas uma celebração, a gente vai ver que existem outros temas, tudo bem? Já deu para perceber que ela usa rimas, ok? Essas rimas não estão presentes o tempo todo, em todas, né, em todos os versos, né, mas na maior parte do tempo as rimas estão presentes, ok? A métrica, deu para perceber, não é regular. O que eu tô falando isso? O primeiro verso é pequenininho, o segundo é mais ou menos, o terceiro e o quarto são maiores. Então, já deixa anotadinho aí, tudo bem? A métrica não é exatamente regular, mas as rimas aparecem com muita frequência. Claro, num caso desse, o seu vestibular, a sua prova, vai trazer um trecho do poema para você analisar, obviamente, tá bom? Às vezes a métrica é regular. A gente não vai ficar aqui separando em sílabas poéticas. Para quem não lembra, a métrica é relacionada à separação das sílabas poéticas. Você usa essa separação para saber a métrica, o tamanho, a quantidade de sílabas poéticas que tem em cada verso. Converse com o seu professor, se você não lembra, pede para ele fazer no cantinho do quadro, assim, que eu sei que ele vai fazer. Os colegas professores da área de literatura são muito eficazes nisso. Tudo bem? Segue. Nasci na Uca Sagrada, na mata por tempos vivi. Na terra dos povos indígenas sou Uaina, filha da mãe Araci. Minha casa era feita de palha, simples, na aldeia cresci, da lembrança que trago agora de um lugar que eu nunca esqueci. Meu canto era bem diferente, cantava na língua tupi. Hoje meu canto guerreiro se une aos cambeba, aos tembé, aos guarani. Hoje, no mundo em que vivo, minha selva em pedra se tornou. Não tenho a calma de outrora, minha rotina também já mudou. Em convívio com a sociedade, minha cara de índia não se transformou. Posso ser quem tu és, sem perder a essência que sou. Mantenho meu ser indígena na minha identidade, falando da importância do meu povo, mesmo vivendo na cidade. Ok? Por isso o título do livro, o título do poema, Aika Kiritama. Eu moro na cidade, mas isso não quer dizer que eu perdi a minha essência, que eu não deixo de ser índia, né, como ela coloca entre aspas aí, tudo bem? Não significa que eu não posso conviver em sociedade. Eu acho que deu para notar que os textos são bem tranquilos, tá, pessoal? Não são textos difíceis, não. Aqui está falando de algumas etnias, né? Etnia Cambeba, que é a dela, Tembé, Guarani, enfim, beleza? Tranquilo, né, gente? Vamos para o próximo texto. Ser indígena, ser Omágua. Lembra? A etnia dela é Omágua Barrinha Cambeba. Tudo bem? Trago em meu peito as dores e as alegrias do povo Cambeba. E na alma a força de reafirmar a nossa identidade, que há tempo ficou esquecida, diluída na história. Pausa. De vez em quando eu vou pausar aqui, né, a leitura, porque poesia a gente tem que interpretar, gente. Tem que ler, não tem outro jeito. Certo? Só confirmando o que dissemos há pouco. Ela traz no peito dela, nos poemas dela, as dores e as alegrias do povo Cambeba. Por isso que eu disse. É uma celebração, mas há espaço para outros assuntos. E depois o desejo de reafirmar a identidade indígena. Por isso, ser indígena.
ser Omágua, ser Cambeba. Segue. Mas hoje, revivo e resgato a chama ancestral de nossa memória. Sou Cambeba e existo sim. No toque de todos os tambores, na força de todos os arcos, no sangue derramado que ainda colore essa terra que é nossa. Nossa dança guerreira tem começo, mas não tem fim. Foi a partir de uma gota d'água que o sopro da vida gerou o povo Omágua. E na dança dos tempos, pajés e curacas mantêm a palavra dos espíritos da mata, refúgio e morada do povo cabeça chata. Que o nosso canto ecoe pelos ares como um grito de clamor a Tupã, em ritos sagrados, em templos erguidos, em todas as manhãs. Maravilha, né, gente? Só um comentário aqui do lado esquerdo, no finalzinho, ela faz uma referência ao povo cabeça chata. Qual é o povo cabeça chata? É o povo Omágua, é o povo Cambeba, é a tradução do nome Cambeba ou Omágua. Significa cabeça chata. E depois você pode pesquisar por aí e você vai ver realmente que é uma característica da tribo, ok? Beleza? Obviamente, né, você pode ficar pausando o vídeo aí a hora que você cansar, a hora que você precisar fazer as anotações. Para quem ainda não conhece nosso trabalho, a gente gosta de fazer uma coisa bem aprofundada, tá bom? Beleza? E eu sempre digo que o nosso canal é indicado para aqueles que gostam de estudar. Tudo bem? Seguindo, índio eu não sou. Muita gente fica se perguntando, professor, por que é errado falar índio, o certo é indígena? Esse poema vai explicar para você, tá? Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu, nem como apelido quero levar. Um erro que Colombo cometeu. Pausa. Colombo é o descobridor da América, do continente americano. Seguindo. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou, e no desejo de as Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Caravela aportou bem ali. Eu vi o homem branco subir na minha uca, me escondi. Pausa. Logicamente, o continente americano, não apenas o Brasil, era habitado por índios. É essa a referência que a autora está fazendo aqui. Seguindo, ele, o Colombo, o homem branco, veio sem permissão com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos uma missão, dizimar para a civilização. Índio eu não sou. Sou Cambeba, sou Tembé, sou Cocama, sou Sataré, sou Guarani, sou Arauaté, sou Ticuna, sou Suruí, sou Tupinambá, sou Pataxó, sou Terena, sou Tucano. Resisto com raça e na fé. Está aí um grito de homenagem às várias etnias indígenas aqui do nosso país e do continente americano como um todo. Beleza? E a ideia da resistência, que é outra ideia que você vai observar, que vai se tornar frequente nos textos, tudo bem? Gente, quem está estudando essa obra pela primeira vez, quem não está muito acostumado com livros de poemas, entenda o seguinte: nós podemos analisar os poemas individualmente, sim, mas nós podemos analisar os poemas no conjunto da obra. Então, no conjunto da obra existem imagens, ideias, temas, assuntos que se repetem com bastante frequência. Por isso que eu estou frisando aqui a respeito dessas ideias que se repetem, ok? Vamos continuando com o poema Silêncio Guerreiro. Esse poema fala sobre o silêncio, o poder do silêncio. E como diz no segundo verso, a ideia de que o silêncio é sabedoria milenar. Para os indígenas, o silêncio é tão ou mais importante do que a própria fala. Tá? Diz assim: no território indígena,
O silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silenciar é preciso para ouvir com o coração a voz da natureza, o choro do nosso chão. O canto da mãe d'água que na dança com o vento pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução de frear o homem branco, defendendo o nosso lar, fonte de vida e beleza para nós, para a nação. Bem, aqui ela já começa a sinalizar a necessidade de literalmente frear o avanço do homem branco em relação às terras indígenas. E você que está estudando essa obra, você sabe muito bem que a cultura indígena e as terras indígenas são e estão ameaçadas há muito tempo aqui no nosso país. Vamos continuar com a árvore da vida. Mais um item importante, a árvore. Para a cultura indígena, a árvore é sinônimo de vida. A árvore sempre foi muito cultuada como o exemplo mesmo, né, do que seria a vida. Em especial na chuva, certo? Então, por isso essas referências aqui à água, né? Vai na tradução direto ali, ó, vem água, banha nossa alma cambeba. No despertar da aurora, no mito de criação, na gota que traz a vida de um povo, de uma nação. Batendo na samalmeira, caindo feito algodão pro colo do grande rio, que num sopro de criação dá vida ao índio guerreiro e à mulher sua paixão. Assim, para o povo omago, a samalmeira tem a função de mãe das grandes árvores de cura e proteção. E pelo indígena é cultuada, essa gigante mãe amada, na dança nativa dos povos irmãos. Mais uma vez, ela está fazendo referência aqui aos vários povos indígenas, da necessidade, né, da união, digamos assim, desses povos. Tudo bem? E detalhe, a sabalmeira, essa palavra que ela usa aí, na região amazônica, é conhecida exatamente como a árvore da vida. Ela é considerada a rainha da floresta. Pesquisa depois na internet que vocês vão ver que ela é uma árvore muito bonita. Então ela é chamada de samalmeira ou sumalmeira, tá? Ou sumaúma também, que é um outro nome utilizado para essa mesma árvore. Ok? Bem, o ritual indígena. Lembra do primeiro poema? Vem homem branco, vem dançar o nosso ritual. Olha aí, ó. Continua, né? A ideia. Vamos dançar o ritual em noite de Acitua, lua cheia. O pajé convoca a nação, tambores ecoam na aldeia, começa a celebração. Dentro da uca sagrada, o pajé inala o tauari e no transe evoca os seres da mata. Vem uma piritua, curupira e uma pinguari. A metamorfose anuncia a presença do sobrenatural. Na sua forma se vê a magia, ora aua, ora animal. O que era um culto sagrado, guardado como ouro ancestral, o branco achou que era pecado. Invadiu meu ser espiritual. Deixei de ser filha de Euaraci. A cruz se tornou meu sinal. Proibiram minha dança, dizendo, não existe mais o teu ritual. Olha que interessante, né? Voltarei um pouco aqui. Nessa tela, está falando aqui do ritual indígena, né? Está falando aqui do pajé, da metamorfose, ali do transe, né? Aquela coisa sagrada. Porém, o homem branco não achou que isso era sagrado, achou que era pecado. E incutiu nos indígenas a religião do homem branco, que é historicamente estudada pelos alunos, né, e a gente sabe que é verdade. Tá bom? Vamos para a União dos Povos. Na verdade, eu vou deixar você ler depois esse poema. Ele é um poema um pouco grande, a gente colocou um trecho dele aqui, mas é basicamente a ideia da necessidade de unir os povos indígenas, certo? Vai do lado direito, na última estrofe, que diz assim, ó: para que a união dos povos? Para ou pela defesa do que é nosso. Todos os povos devem se unir, relembrando a bravura dos Cambeba, Macuxi, etc, etc.
Tudo bem? Bem tranquilo esse texto. Aliás, bem tranquilo o livro como um todo. Só um detalhe, esse é o finalzinho do poema. Ó. Assim os povos da Amazônia, em uma grande celebração, dançam o orgulho de serem representantes de uma nação. Com seu canto vem dizer, formamos uma aldeia de irmãos. Guarde essa expressão, você que está estudando essa obra, aldeia de irmãos, que é a ideia da união, a união na hora da festa, a união na hora de lutar pelo que é direito dos povos indígenas da região amazônica. Muito bem, agora nós temos um poema um pouquinho diferente, chamado Nossa Língua Ancestral, e a tradução. A língua ancestral é o tupi, tudo bem? Ele é um poema metalinguístico, ok? Ele é um poema metalinguístico porque fala sobre o idioma, sobre a língua. Tudo bem? Qual é a língua? A língua ancestral, a língua das origens da tribo. Não se pode dizer que os Cambeba esqueceram a língua tupi. Ainda existem alguns falantes que não deixam o dialeto sumir. Do ensinamento dos que sabem, memorizo o que aprendi. Fala mata, fala lago. Maitine, na sua grandeza, por não conseguir entender, viu nossa fala com estranheza. Português fez o povo aprender. Mas os Cambeba, com esperteza, ensinavam em segredo, superando o que seria o fantasma do seu medo. Mas a língua não é fator determinante para se poder dizer que o indígena não é Cambeba, por não saber escrever na língua do seu povo, pois a afirmação está no seu ser. Você que está estudando essa obra conosco deve estar observando essa ideia do ser, ok? Entenda a palavra ser como uma entidade, né? Tipo assim, o ser humano, tá ligado? Então o ser, a pessoa, mas também o ser no sentido de ser alguém, no sentido de ser um representante de uma etnia. A gente pode interpretar essa palavra dessas duas formas, em vários momentos, nessa obra. Tudo bem? Vamos continuando nossa análise com o poema Território Ancestral. Lembrando que a ancestralidade tem a ver com os costumes, as ideias, né? Por que não dizer, dos antepassados, ou seja, dos primeiros elementos, no caso específico aqui, da tribo Cambeba. E claro, a necessidade de se preservar esses costumes, porque a preservação desses costumes significa, evidentemente, a manutenção da identidade da tribo. Tudo bem? Vai direto na tradução. O que fazer com o homem na vida que fere, que mata, que faz o que quer? Do encontro entre o índio e o branco, uma coisa não se pode esquecer: das lutas e grandes batalhas para o direito à terra defender. A arma de fogo superou minha flecha, minha nudez se tornou escândalo. Minha língua foi mantida no anonimato, mudaram minha vida, destruíram meu chão. Se você fizer uma pesquisa sobre a história da etnia Cambeba, vocês vão observar que a tribo Cambeba, ela, durante muito tempo, ela ficou meio escondida. Essa que é a grande verdade. Justamente com medo do que o homem branco poderia fazer com essa etnia. Tá certo? E, bom, depois você lê a sequência aqui desse poema, tá? Eu vou passar para dois poemas que estão em sequência no livro. O primeiro chama-se Minha Memória, Meu Legado. O legado significa herança. E é uma homenagem ao Tuxaua Valdomiro Cruz. Tuxaua significa aquele que manda, cacique, né, é a palavra que nós costumamos usar. Nesse poema, a autora, ela assume a voz de Valdomiro Cruz, que teria sido o responsável por levar a tribo Cambeba ao lugar onde ela está hoje, ok?
porque existiam alguns grupos e tal, e eles resolveram, né, acabaram se fixando nessa região onde está a tribo atualmente, né, lá no estado do Amazonas. Sou Tuxaua Cambeba e quero falar antes que a idade não me permita mais lembrar da vivência de minha infância, das lembranças do meu povo, servindo de alguma forma para o recomeçar de um tempo novo. As terras que foram de meus ancestrais hoje não as tenho mais. Na luta para recuperá-las, esperamos dos governantes a iniciativa para demarcá-las e continuarmos a vida em convívio com a natureza e os animais. Filhos da água, somos os Omágua. Temos sabedoria milenar, valentes guerreiros. Estamos firmes na marcha. Aprendemos com os pajés os saberes da natureza, extraindo da seringueira o leite que virou borracha. Hoje, para a nova geração, deixo uma mensagem: que mantenham essa cultura com fé e a coragem de serem bravos guerreiros, divulgando a memória do povo cabeça chata que fez parte da história desse Brasil miscigenado, povo de fé, de muitas vitórias. E aqui, no finalzinho, ela associa a ideia, né, da existência do povo Omágua e a preservação dessa cultura ancestral deles, né, desse povo, que seria importante não só para eles, mas também para o Brasil, que é uma mistura. O Brasil é sim miscigenado. Todos nós sabemos disso, né? E nós temos mais um poema dedicado ao Valdomiro Cruz, que é um poema chamado Tuxaua Cambeba, onde de novo a autora assume a voz dele. Ok? Eu vou deixar esse poema, né? Ó, de novo aqui, a sequência dele, para você ler depois com mais calma. Tudo bem? Se por acaso, de repente, você ainda não leu a obra. Tá certo? Bom, pintura sagrada. Todos nós sabemos que os índios gostam, né, de utilizar pinturas. São importantes para os rituais, né, deles. Essa moça que você está vendo aí é a autora, a Márcia Uena Cambeba, usando as cores da tinta. As cores da tinta é bom, né? A tinta das cores da etnia Cambeba, que são o preto e o vermelho, tá? Olha aí, ó. A árvore me pintou vermelho e preto, a minha pele ficou. Urucum, genipapo, eu sou esse tronco que cresce sereno em meio à cidade. Meu ser é do mato. Eu sou o retrato do povo que um dia nesse Brasil pisou. A árvore me pintou, grafismo da alma de quem tem no peito a cor do respeito que o branco manchou. Bacana, muito bonito esse texto, né? E o grafismo é justamente a ideia dos desenhos, dos traços, né, que são colocados na pele, tá certo? Bem, e de novo a ideia da árvore. Afinal de contas, né, a tinta é extraída da árvore. Por isso, a árvore é tão importante para a cultura indígena. Nós temos o poema Nossa Luz Radiante, que vale a pena ser lido porque ele é muito bonito. Tuiuca, com sua magia, um canto se faz ecoar. Com a orquestra dos passarinhos, a música paira do ar. Mas é preciso sensibilidade para a melodia escutar. Na escala musical, o rouxinol vem nos mostrar sua voz graciosa, que unida ao sabiá, forma uma dupla harmoniosa, e com suavidade nossa vida vem alegrar. E diante de tanta beleza deste solo verde e marrom, convivem os povos indígenas dividindo os bens em comum. E com a força da natureza, Deus mostra sua realeza na presença de Tanakanataietu, que é a nossa luz radiante. E observem a ideia de ouvir o canto dos pássaros. Você precisa estar em silêncio para ouvir o canto dos pássaros. Lembra do silêncio que a gente viu no outro poema, que é tão importante para a cultura indígena? Bem, agora nós temos um poema, atenção, você que está estudando esse texto para um vestibular ou para uma prova. O nome do poema é São Paulo de Olivença, Presença Cambeba. São Paulo de Olivença é uma cidade. Só que no texto ela utiliza apenas a expressão São Paulo.
E de repente você pode se confundir achando que esse São Paulo é a São Paulo que fica na região sudeste. Não, essa São Paulo fica na região norte do país. E foi para essa cidade que a autora se mudou depois que ela saiu da tribo. Tudo bem? Quando ela era pequena. Tá certo? São Paulo de Olivença fica no Amazonas, tá? Na região norte do país. Vamos direto para o texto ali, ó. São Paulo, cidade pacata, ou seja, tranquila, que vem do rio, que vem da mata, de pele morena, de alma serena, no sangue e a nobreza, minha bela pequena. Guardas os segredos de bravos guerreiros, as histórias dos que por ti passaram, as lutas que em teu solo travaram, o sangue que teus filhos derramaram. São Paulo, minha terra cambeba, me sinto feliz por em teu solo estar. Me encantas com tua beleza, me transmites calma e firmeza, e nesse chão que me criei, hoje volto a pisar. Beleza? Depois, procura aí, né, onde fica a cidade. E você vai ver que ela realmente fica, né, pertinho do rio. Tudo bem? Outra homenagem a outra cidade agora, tá? A cidade de Belém, que fica no Pará, tá? O que é a Belém indígena? O que é a Belém cabocla? É a Belém que tem a ver com os indígenas de uma forma geral. E não apenas especificamente a um povo dedicado a esse poema, e sim a vários povos indígenas que estão na cidade de Belém do Pará. Por isso, Belém chuvosa, mas carinhosa, menina manhosa, um pouco dengosa na dança gingosa das ondas do mar. Belém dos Tembé, dos Munduruku, dos Amanaé, dos Cachuiana, dos Araueté, dos Tupi-Guarani, dos Sateré Maué. Belém, minha cabocla, menina formosa, um pouco dengosa na dança gingosa do rio Guamá. Legal, né, gente? Eu acho que vocês devem estar curtindo, né, esses poemas, porque eles são tranquilos, né? Não tem, assim, muita dificuldade para entender. Aqui nós temos um poema um pouquinho diferente dos outros, que é um poema em que você tem repetições. A gente chama as repetições em poesia de refrão. Ei, pescador, joga a rede para pescar. Ei, pescador, tua sina é pescar. Dá uma olhada lá embaixo, no final, repete, né, os versos iniciais. E, logicamente, está falando aqui sobre a sina é o destino, né? O destino do pescador qual é? Pescar. E no norte do país, essa é uma profissão que existe há muito tempo. Os próprios índios, né, praticavam a pesca. Depois, leiam o poema, tá? A gente tem um trecho dele aqui. Natureza em chama. Agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais séria. Obviamente que é uma temática associada às queimadas na floresta. Na terra sagrada que Tupã criou, do seio materno se ouve o clamor, o grito, da mãe da natureza sofrendo de dor. O fogo ardente, ao longe se vê queimando a mata sem que, nem porquê. As folhas se torcem querendo viver. Dos olhos tristes uma lágrima cai. O lamento de dor com o vento se vai, varrendo o chão, varrendo o chão. Muito bem, agora a gente tem aqui o poema Fundo de Rio, que é um poema bem bacana, em que você tem dois elementos, a Iara e o Piraiauara. Né? A Iara é uma lenda indígena, é na verdade a lenda da sereia, a versão indígena para a lenda da sereia, tá? Que seduz os homens com o seu canto e tal. E arrasta, logicamente, para o fundo do rio. E o Piraiauara é o boto, que é uma outra lenda que tem na região amazônica. Então, se você não conhece, pesquisa a respeito dessas duas lendas e aí você vai entender direitinho a mensagem da autora, que diz assim: ao som do remo, olhei para a frente, vi Piraiauara em forma de gente saudar as encantarias do lugar. Chapéu bem branquinho, chegou de mansinho, queria esse moço com Iara falar. Iara o cabelo penteou, com escamas de pirarucu se enfeitou, e para o Piraiauara um canto na Amazônia ecoou. É um canto sombrio, vem do fundo do rio, e o boto se transmutou.
virou Amazônia e verdificou encanto de amor. Que legal, né? A ideia do encanto, né? Que é uma coisa associada mesmo à ideia, né, das lendas e tal. O urucum é a tinta usada pelos índios para pintar o corpo. Olha aí, e é uma fruta, né? Se você não sabe. Pintei minha pele, vermelho ficou, fiz meu grafismo, pintura de amor. Fruto vermelho da árvore brotou, diz o pajé, o urucum assobiou. Dá força ao indígena, faz a alegria brotar. Curumim, tua cara avermelhou o meu sonhar. Vermelho é a cor da manhã. Urucum tem cheiro de aldeia, pintura do amanhã. Tranquilo, né, pessoal? Próximo texto, Primeira Amazônia. Bastante interessante e importante esse texto no contexto da obra. Quando ela diz, a Márcia Oeina Cambeba, a autora, diz Primeira Amazônia, entenda ou tenta imaginar como seria a Amazônia lá nas suas origens. Como seria a primeira Amazônia, não a Amazônia que é hoje, né? A Amazônia do tempo dos ancestrais. E lembrem de uma coisa, a Amazônia, a gente fala de Amazônia, a Amazônia não se restringe ao Brasil não, tá? A Amazônia, ela invade não é o termo, né? Mas ela está em outros países do continente sul-americano, inclusive o Peru, que é teoricamente o local de origem da etnia Cambeba. Vivi no tempo dos ancestrais, quando tudo era alegria, e da árvore floria esperança e paz. Vai do lado direito. Vivi no tempo dos ancestrais, onde Curupira não se escondia, andava sem pressa, conversava com os mortais, dançava na aldeia, caipora não dá, tua cara pintada me faz alegrar. Bate o pé com a cuia na mão, bebida sagrada, cai o suma da união. Vivi no tempo dos ancestrais, a Amazônia que tinha lá reconto para ti. Não é mentira, acredite. A Amazônia existe em mim. Bacana, né, gente? E, mais uma vez, o glossário aí, né, que está no final do livro. Eu estou repetindo essa tela para você. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês, a atenção, por terem ficado até o final do vídeo. Indiquem esse trabalho nosso, que é um trabalho humilde, né, simples, mas feito de coração para as pessoas que gostam de estudar, tudo bem? E uma dica pessoal, procurem nas redes sociais Márcia Oeina Cambeba, ela tem contas nas redes sociais, ela é bastante ativa, tem vários vídeos dela na internet, ela lendo, declamando poemas, é muito legal, né, você ver e ouvir, né, a artista, né? Parece que a gente fixa ainda mais a ideia que ela quer passar para a gente. Comentem, mandem dúvidas. Grande abraço a todos, boas leituras e até a próxima.